A luz fria das lâmpadas fluorescentes iluminava cada canto do Fórum de Justiça de São Paulo naquela manhã de julho. O ar-condicionado lutava contra o calor úmido que insistia em penetrar pelas janelas mal vedadas. Helena Martins, 73 anos, estava sentada no banco dos réus com as mãos trêmulas sobre o colo. Seus dedos finos e enrugados seguravam um lenço branco já amarelado pelo tempo. O vestido azul marinho que vestia era o mesmo que usara no enterro do marido, 2 anos antes. Era a única peça de roupa que ainda mantinha alguma dignidade. O juiz folheava os documentos do processo enquanto o promotor organizava suas anotações. Helena olhava para o chão de granito polido, vendo seu próprio reflexo distorcido. Parecia uma sombra do que já fora. A mulher que cantava nas festas do bairro da Muca, que preparava os melhores bolos de fubá para as vizinhas, que criara 3 filhos com o suor do próprio trabalho, agora estava ali, acusada de perturbação da ordem pública e mendicância agressiva. Tudo começara 3 meses antes, quando Helena fora despejada do apartamento onde vivera por 40 anos. A pensão do falecido marido não chegava mais. Havia um erro no sistema, diziam os atendentes da Previdência. Um erro que se arrastava, que precisava de documentos, de carimbos, de paciência que ela não tinha mais. O dinheiro acabou. Depois, acabou a comida. Depois, acabou a esperança. Helena passou a dormir na Praça da Sé. As noites eram geladas, e o papelão que encontrava nas ruas não era suficiente para aquecer seus ossos cansados. Durante o dia, pedia esmolas perto da estação de metrô. A maioria das pessoas passava reto, olhando para os celulares, evitando seu olhar. Alguns jogavam moedas sem nem olhar para seu rosto. Ela agradecia baixinho, sempre agradecia. Mas a fome aperta. A fome dói. A fome faz a gente fazer coisas que jamais imaginaria. Foi numa tarde de quinta-feira que Helena viu um grupo de executivos saindo de um restaurante japonês. Eles riam alto, satisfeitos, com as barrigas cheias. Um deles jogou fora meia marmita. Helena não pensou 2 vezes. Correu até a lixeira e começou a vasculhar. O segurança do estabelecimento a enxotou, mas ela insistiu. Precisava comer. Precisava sobreviver. Foi nesse momento que Helena teve uma ideia. Uma ideia nascida do desespero, mas também da memória de tempos melhores. Ela se lembrou de quando cantava. Sua voz já fora bonita, afinada. Ganhara até um concurso de calouros na década de 70 na Rádio Nacional. Cantara em casamentos, batizados, festas de igreja. A música sempre fora seu refúgio. Helena começou a cantar na rua. Escolheu uma canção antiga daquelas que seu marido adorava, Manhã de Carnaval. Sua voz tremia no começo, fraca, vergonhosa, mas aos poucos foi ganhando corpo. As pessoas começaram a parar. Algumas jogavam moedas, outras gravavam vídeos. Helena cantava e chorava ao mesmo tempo. Cantava por comida, cantava por dignidade, cantava porque era a única coisa que ainda sabia fazer. Os dias passaram, e Helena continuou cantando, sempre no mesmo lugar, perto da estação da Sé. Mas a fome continuava. O dinheiro que conseguia mal dava para um pão e um café. Ela emagrecia. Suas roupas ficavam cada vez mais largas. Os ossos começavam a aparecer sob a pele enrugada. Foi quando Helena decidiu fazer algo diferente. Ela viu um grupo de pessoas bem vestidas entrando no fórum. Eram jurados. Ia começar um julgamento importante. Helena os seguiu. Entrou no prédio. Ninguém a impediu, afinal. O fórum é público. Ela subiu as escadas. Suas pernas doíam a cada degrau. Encontrou a sala onde seria o júri popular. Helena entrou. Todos olharam para ela. A juíza franziu a testa. Os seguranças se aproximaram. Mas antes que pudessem removê-la, Helena falou. Sua voz ainda tinha força. Disse que podia cantar uma música emocionante, uma música que tocaria o coração de todos ali presentes, se eles lhe dessem comida. Apenas comida.
Não queria dinheiro, não queria caridade, queria trocar seu talento por um prato de comida. O silêncio tomou conta da sala. Os jurados se entreolharam. A juíza não sabia como proceder. Aquilo não estava em nenhum manual. O promotor se levantou, indignado. Chamou a segurança. Helena foi retirada da sala. Mas a imagem dela ficou. A voz dela ecoou. E alguém gravou tudo. Alguém sempre grava tudo. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe um comentário de onde você está nos assistindo. O vídeo viralizou. Milhões de visualizações em poucas horas. As pessoas se comoveram. Outras se indignaram. Como uma senhora idosa chegou a esse ponto? Onde está o Estado? Onde está a humanidade? Mas enquanto o debate fervia nas redes sociais, Helena foi detida, acusada de perturbar o andamento da justiça, de mendicância agressiva, de desacato à autoridade. E agora ela estava ali, sentada no banco dos réus, esperando seu próprio julgamento. A ironia não passava despercebida. Ela, que só queria cantar por comida, agora era julgada como uma criminosa. Helena olhou para os jurados. Eram pessoas comuns. Homens e mulheres de diferentes idades. Alguns a olhavam com pena, outros com desconfiança. Ela se perguntou se algum deles já havia sentido fome de verdade. Fome que dói, fome que corrói, fome que tira a dignidade. O promotor Marcelo Tavares era conhecido por sua rigidez. 45 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, terno azul marinho impecável. Ele acreditava na lei acima de tudo. A lei era clara, objetiva, não deixava espaço para sentimentalismos. E Helena Martins havia violado a lei. Era simples assim. Marcelo se levantou e começou sua argumentação inicial. Sua voz era firme, controlada. Ele falou sobre a importância da ordem pública, sobre como as instituições precisam ser respeitadas. Falou que o Fórum de Justiça não era lugar para espetáculos, que Helena, mesmo em situação de vulnerabilidade, não tinha o direito de interromper um julgamento, que existem canais adequados para pedir ajuda. Assistência social, abrigos, programas governamentais. Helena ouvia tudo em silêncio. Cada palavra do promotor era uma pedra sendo jogada em sua direção. Ela queria gritar, queria dizer que tentara todos esses canais, que passara dias em filas intermináveis, que os abrigos estavam lotados, que os programas sociais exigiam documentos que ela não tinha mais, que a burocracia era um labirinto sem saída. Mas ela permaneceu calada. Seu advogado, um defensor público jovem e sobrecarregado, pediu que ela tivesse paciência. O nome do advogado era Rafael Souza, 28 anos, formado há apenas 3. Ele havia pegado o caso de Helena como mais um entre dezenas que acumulava. No começo, pensou que seria simples, mais uma pessoa em situação de rua, com problemas com a justiça. Ele estava cansado, desiludido. A faculdade de Direito não o preparara para a realidade cruel do sistema. Mas quando leu o processo de Helena, algo nele se mexeu. Rafael passou a noite anterior ao julgamento pesquisando sobre ela. Descobriu que Helena fora costureira. Trabalhou durante décadas em uma fábrica de roupas no Brás. Criou 3 filhos sozinha depois que o marido sofreu um acidente de trabalho e ficou inválido. Mesmo assim, nunca desistiu. Pagou escolas, pôs comida na mesa, manteve a família unida. Até que o marido faleceu e tudo desmoronou. Rafael também descobriu que os filhos de Helena haviam se afastado. Um morava no interior, outro havia emigrado para Portugal em busca de melhores oportunidades. A filha mais nova havia cortado contato após uma briga familiar anos antes. Helena estava sozinha, completamente sozinha. E a solidão, Rafael aprendeu naquela noite, pode ser tão devastadora quanto a fome. Chegou a vez de Rafael apresentar a defesa. Ele se levantou, ajeitou a gravata. Suas mãos tremiam levemente. Ele olhou para Helena e viu sua própria avó.
Viu todas as avós do Brasil, mulheres que carregaram o país nas costas, que criaram gerações, que nunca pediram nada além de respeito e dignidade. E agora, uma delas estava sendo julgada por querer trocar uma canção por comida. Rafael começou a falar. Sua voz era menos imponente que a do promotor, mas havia algo nela que tocava diferente. Ele falou sobre humanidade, sobre como o sistema havia falido Helena muito antes de ela entrar naquele fórum. Falou sobre a fila de espera para conseguir a pensão, sobre os abrigos superlotados, sobre a invisibilidade dos idosos nas ruas das grandes cidades brasileiras. Os jurados começaram a prestar mais atenção. Uma mulher na terceira cadeira limpou discretamente uma lágrima. Um senhor de cabelos brancos na primeira fila franziu a testa, pensativo. Rafael continuou. Ele apresentou documentos, protocolos de atendimento que Helena havia feito na assistência social, comprovantes de que ela havia tentado todos os meios legais antes de chegar àquele ponto. Então Rafael fez algo inesperado. Pediu permissão à juíza para que Helena cantasse. Ali mesmo, naquela sala, a mesma canção que ela tentara cantar no dia em que foi detida. A juíza hesitou. O promotor se levantou, protestando, mas Rafael argumentou que era uma prova. Uma prova do talento de Helena, de sua dignidade, de que ela não era uma criminosa, mas uma artista que a vida havia empurrado para o abismo. Após alguns minutos de deliberação, a juíza Cristina Almeida autorizou. Era uma mulher de 50 anos, de expressão séria, mas com olhos que já haviam visto muita injustiça. Ela também estava cansada. Cansada de julgar os mesmos casos repetidamente. Pobres julgando pobres. Enquanto os verdadeiros criminosos, os de colarinho branco, raramente pisavam em uma sala como aquela. Helena se levantou devagar. Suas pernas tremiam. O coração disparava. Fazia tanto tempo que ela não cantava em um lugar fechado, para pessoas que realmente prestavam atenção. Ela fechou os olhos. Pensou no marido. Pensou nos filhos quando eram pequenos. Pensou em todas as vezes que cantara de alegria. E agora cantaria de dor. A primeira nota saiu fraca, mas logo sua voz encontrou o caminho. Helena cantou Manhã de Carnaval. Sua voz, embora marcada pelo tempo e pelo sofrimento, ainda carregava beleza. Carregava memória, carregava Brasil. Cada nota era um pedaço de vida. Cada pausa, um suspiro de quem já perdeu tudo, mas ainda insiste em existir. O silêncio na sala era absoluto. Até o promotor Marcelo, tão certo de sua posição, sentiu algo se mover dentro dele. Uma fisgada. Uma lembrança de sua própria mãe, já falecida, que também cantava enquanto cozinhava. Que também enfrentara dificuldades, que também merecera mais do que a vida lhe dera. Quando Helena terminou de cantar, as lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Ela não as enxugou. Não tinha mais vergonha. Havia exposto sua alma diante de estranhos. Havia oferecido o único bem que ainda possuía, sua voz. E esperava que fosse suficiente. Não para ser absolvida, mas para ser vista. Para ser reconhecida como ser humano. O intervalo do julgamento foi decretado. Os jurados foram conduzidos a uma sala reservada para deliberação. Helena voltou ao banco dos réus, exausta. Rafael se aproximou dela e segurou sua mão. Não disse nada. Não precisava. Aquele gesto simples falava mais do que qualquer palavra jurídica. Enquanto isso, do lado de fora do fórum, uma multidão começava a se formar. O vídeo de Helena cantando na sala de julgamento já estava circulando. Alguém havia gravado e compartilhado. As redes sociais ferviam. Hashtags como Justiça para Helena e Cantar por Comida estavam entre os assuntos mais comentados do país. Jornalistas se aglomeravam na entrada do prédio. Todos queriam uma declaração. Todos queriam um pedaço daquela história. Dentro da sala de deliberação, os jurados conversavam em voz baixa. Eram 7 pessoas. Maria das Dores,
dona de casa de 42 anos, mãe de 3 filhos. João Carlos, metalúrgico aposentado de 65 anos. Patrícia, professora de 35 anos. André, estudante de engenharia de 23 anos. Solange, enfermeira de 50 anos. Roberto, comerciante de 48 anos. E Fernanda, advogada de 31 anos. Maria foi a primeira a falar. Disse que não conseguia tirar da cabeça a imagem de Helena cantando, que aquilo não era crime, era um pedido de socorro. João Carlos concordou. Disse que conhecia várias pessoas que haviam sido engolidas pela burocracia do INSS, que o sistema era falho e que Helena era vítima, não criminosa. Mas Roberto discordou. Ele argumentou que, se deixassem passar, estariam abrindo precedente. Qualquer pessoa poderia invadir um tribunal e fazer o que quisesse, alegando necessidade. A ordem precisava ser mantida. Fernanda, a advogada, apoiou Roberto. Disse que, por mais triste que fosse a situação de Helena, a lei era clara. E a lei precisava ser respeitada. A discussão esquentou. Patrícia, a professora, levantou a voz. Disse que estava cansada de ver a lei ser usada para punir os fracos enquanto os fortes ficavam impunes. Que Helena não era uma ameaça à sociedade. Que o verdadeiro crime era deixar uma idosa passar fome em um país que se dizia cristão e acolhedor. André, o estudante, ficou em silêncio por um tempo. Ele pensava em sua própria avó, que morava com seus pais. Ela tinha a mesma idade de Helena. Ele não conseguia imaginar sua avó passando por aquilo, mas também entendia o argumento sobre a ordem, sobre a importância das instituições. Ele estava dividido. Solange, a enfermeira, finalmente falou. Sua voz era cansada, carregada de anos trabalhando em hospital público. Ela disse que via todos os dias as consequências da desigualdade, que recebia na emergência pessoas que não tinham o que comer, que adoeciam porque não tinham onde morar, que Helena era apenas mais uma entre milhares, e que condená-la não resolveria nada, não mudaria o sistema, só acrescentaria mais sofrimento ao sofrimento. A deliberação se estendeu. Do lado de fora, a multidão crescia. Algumas pessoas levavam cartazes. Helena somos nós, dizia um deles. Cantar não é crime, dizia outro. Havia idosos na manifestação. Havia jovens. Havia mães com crianças no colo. Havia pessoas em situação de rua que se solidarizavam com Helena. Havia gente de todos os cantos da cidade. Um repórter conseguiu entrevistar uma das mulheres na multidão. Ela se chamava Célia, tinha 70 anos. Disse que também era viúva, também dependia de pensão e que, se não fosse a ajuda dos filhos, poderia estar no lugar de Helena. Que a diferença entre ter um teto e dormir na rua era muito menor do que as pessoas imaginavam. Bastava um imprevisto, uma doença, um erro burocrático. Dentro do fórum, a juíza Cristina Almeida estava em seu gabinete. Ela sabia que aquele julgamento seria emblemático, independentemente do resultado. Cristina pensou em sua carreira. 30 anos na magistratura, já havia visto de tudo. Mas aquele caso era diferente. Tocava em algo mais profundo, na fragilidade da condição humana, na linha tênue entre a dignidade e o desespero. O celular de Cristina vibrou. Era uma mensagem de sua irmã mais velha. Estou vendo sobre o caso da Helena nas notícias. Você é a juíza? Meu Deus, Cris, faz a coisa certa. Aquela mulher precisa de ajuda, não de punição. Cristina suspirou. Ela não podia deixar que sentimentos pessoais influenciassem sua decisão. Mas como separar a lei da humanidade? Como ser justa sendo humana? Helena continuava sentada no banco dos réus. Rafael havia saído para atender ligações de jornalistas. Ela estava sozinha novamente. Olhou para o crucifixo na parede. Não era particularmente religiosa, mas naquele momento desejou acreditar em algo, em alguma força que pudesse intervir, que pudesse fazer as pessoas entenderem que ela não era má, que só estava com fome, com medo, com frio.
Um oficial de justiça se aproximou e ofereceu um copo d'água a Helena. Ela aceitou com um aceno de cabeça. Bebeu devagar, saboreando cada gole. Água limpa, fresca. Algo tão simples e que ela havia aprendido a valorizar. Nas ruas, até conseguir água potável era um desafio. As torneiras públicas eram poucas. As pessoas não gostavam de dar água para moradores de rua. Havia sempre o medo, o preconceito, a distância. O oficial era um homem de meia idade, de expressão cansada. Ele trabalha no fórum há 20 anos. Já vira tanta coisa, tanta injustiça disfarçada de lei. Ele olhou para Helena e sentiu pena, mas também sentiu raiva. Raiva de um sistema que permitia que pessoas como ela chegassem àquele ponto. Ele pensou em dizer algo, mas não sabia o quê. Então apenas ficou ali, em silêncio, fazendo companhia. Os minutos se arrastavam. Helena fechou os olhos e tentou se acalmar. Pensou em dias melhores. Pensou em quando era jovem e acreditava que o futuro seria brilhante. Pensou em seu casamento, na alegria de ter filhos, no orgulho de vê-los crescer. Pensou em quanto dera de si e em quanto restara. Quase nada. Apenas ossos, rugas e uma voz que insistia em cantar. A porta da sala de deliberação se abriu. Os jurados saíram em fila, expressões sérias. Era impossível saber o que haviam decidido. Helena sentiu o coração acelerar. Rafael voltou correndo e sentou-se ao seu lado. Segurou novamente sua mão. Ela estava gelada, tremendo. Ele apertou com força, tentando transmitir coragem. A juíza Cristina retornou ao seu lugar. Bateu o martelo pedindo silêncio. O burburinho na sala cessou imediatamente. Até o ar parecia ter parado. Cristina olhou para Helena. Seus olhos se encontraram por um instante. Havia compreensão ali. Havia cansaço também. Cristina então se voltou para os jurados. Os senhores chegaram a um veredicto? Perguntou a juíza, sua voz formal, protocolar. João Carlos, o metalúrgico aposentado, se levantou. Ele era o porta-voz dos jurados. Sim, excelência, respondeu. Ele desdobrou um papel, ajeitou os óculos, suas mãos também tremiam. Ele nunca imaginara que ser jurado pudesse ser tão difícil, tão pesado. Ele leu o veredicto em voz pausada, clara. Nós, membros do júri, por maioria de votos, consideramos a ré Helena Martins não culpada das acusações de perturbação da ordem pública e mendicância agressiva. Um suspiro coletivo tomou conta da sala. Helena desabou, não de desespero, mas de alívio. Rafael a amparou. Ela chorava, mas agora eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de quem fora vista, de quem fora ouvida. A juíza Cristina bateu o martelo novamente, encerrando o julgamento. A ré está absolvida de todas as acusações. Determino ainda que a assistência social do município seja notificada para prestar atendimento imediato à senhora Helena Martins, garantindo abrigo, alimentação e acompanhamento para a regularização de sua situação previdenciária. Esta decisão é irrecorrível. Está encerrada a sessão. Do lado de fora, a multidão explodiu em aplausos quando a notícia vazou. Repórteres correram para dentro do fórum. As câmeras se aglomeravam. Helena saiu da sala amparada por Rafael. As luzes dos flashes a cegavam. Os microfones eram empurrados em sua direção. Todos queriam saber o que ela sentia, o que pensava, o que diria ao Brasil. Helena parou, olhou para aquela massa de pessoas, pessoas que não a conheciam, mas que se importaram, que gritaram por ela, que exigiram justiça. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Estava exausta, estava esgotada, mas precisava dizer algo, precisava agradecer. Eu só queria cantar por comida. Helena começou, sua voz fraca, mas firme. Eu só queria ser vista, ser gente de novo. Obrigada por me enxergarem, por não virarem o rosto. Obrigada. As lágrimas voltaram. Rafael a conduziu para fora do prédio. Uma van da assistência social já estava esperando. Helena seria levada para um abrigo temporário.
Teria comida, banho, uma cama limpa, seria acompanhada por assistentes sociais e advogados para resolver a questão de sua pensão. Pela primeira vez em meses, Helena teria dignidade novamente. Mas a história de Helena não terminava ali. O vídeo dela cantando no julgamento continuava viralizando. Milhões de visualizações, compartilhamentos em todos os cantos do país. Programas de televisão queriam entrevistá-la. Produtoras musicais ligaram oferecendo gravar suas canções. Doações começaram a chegar. Pessoas de todo o Brasil se mobilizaram para ajudar. Rafael voltou para seu pequeno escritório naquela noite. Ele estava exausto, mas realizado. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia feito diferença. Que a lei, quando usada com humanidade, podia ser instrumento de justiça. Ele pensou em todos os outros casos que ainda tinha, outras Helenas esperando por ajuda, e prometeu a si mesmo não desistir. O promotor Marcelo Tavares também refletiu sobre o caso. Em sua casa, sentado na sala, ele tomava um uísque. Pensava no veredicto. Parte dele ainda acreditava que a ordem deveria ter sido mantida. Mas outra parte, uma parte que ele tentava sufocar há anos, sentiu alívio. Helena estava livre. E talvez, apenas talvez, aquele caso fizesse as pessoas pensarem, fizesse o sistema mudar. A juíza Cristina Almeida jantou sozinha naquela noite. Seu marido estava viajando a trabalho. Ela preparou uma sopa simples. Enquanto comia, pensou em Helena. Pensou em quantas outras Helenas existiam, invisíveis, esquecidas. Ela não tinha ilusões de que aquele julgamento mudaria o Brasil. Mas talvez plantasse uma semente, talvez fizesse alguém em algum lugar agir diferente. Helena, no abrigo, tomou seu primeiro banho quente em meses. A água escorria por seu corpo frágil, levando consigo meses de sujeira, de vergonha, de dor. Ela chorou no chuveiro. Chorou tudo o que havia guardado. Quando saiu, encontrou roupas limpas esperando por ela. Um prato de comida quente, arroz, feijão, frango, salada, comida de verdade. Ela comeu devagar, saboreando cada garfada, agradecendo a cada mordida. Naquela noite, Helena dormiu em uma cama. Não era confortável. O colchão era fino, o travesseiro duro, mas era uma cama, com lençóis limpos, com um teto sobre sua cabeça. Ela olhou para o teto descascado do abrigo e sorriu. Estava viva, tinha sobrevivido, e pela primeira vez em muito tempo, tinha esperança. Os dias seguintes foram um turbilhão. Helena acordava cedo no abrigo, ainda não acostumada com a rotina. Havia horários para tudo. Café da manhã às 7, almoço ao meio-dia, jantar às 6. Havia regras, muitas regras. Mas havia também segurança. E isso era mais do que ela tivera em meses. A assistente social, designada para seu caso, se chamava Joana. Era uma mulher de 38 anos. Cabelos pretos presos em um coque, olhos cansados, mas gentis. Joana trabalhava no sistema há 15 anos e já vira histórias que partiam o coração. Mas algo em Helena a tocou especialmente, talvez porque lembrava sua própria mãe, talvez porque a história dela expusera a fragilidade de todos. Joana sentou-se com Helena para fazer uma avaliação completa de sua situação. Precisavam de documentos, RG, CPF, comprovante de residência, certidão de óbito do marido, documentos de casamento. Helena guardara alguns papéis em uma sacola plástica durante seus meses na rua, mas muitos estavam danificados pela umidade e pelo tempo. Vamos conseguir tudo de novo, dona Helena, Joana disse com paciência. Vai dar certo, eu prometo que vamos resolver isso. Helena sorriu fracamente. Já havia ouvido promessas antes, mas algo na voz de Joana soava diferente, soava verdadeiro. Ela decidiu confiar. O que mais poderia fazer? A confiança era tudo que lhe restava. Enquanto isso, a história de Helena continuava repercutindo.
Um programa de televisão matinal convidou Rafael para uma entrevista. Ele aceitou, vendo ali uma oportunidade de falar sobre um problema maior. Não era só sobre Helena, era sobre os milhares de idosos abandonados pelo sistema, sobre a precariedade da previdência social, sobre a falta de políticas públicas efetivas. Rafael apareceu no estúdio nervoso. Nunca estivera na televisão antes. As luzes eram muito fortes, o ambiente artificial. Mas quando a apresentadora, uma mulher de meia idade chamada Márcia Santos, começou a fazer perguntas, Rafael encontrou sua voz. Ele falou com paixão, com dados, com exemplos concretos. Falou sobre a fila de espera no INSS que chegava há meses, sobre os abrigos superlotados, sobre a burocracia que excluía exatamente quem mais precisava. Helena é a ponta do iceberg, Rafael disse, olhando diretamente para a câmera. Para cada história que vira notícia, há milhares que morrem em silêncio. Idosos que construíram este país e agora são descartados como lixo. Isso não pode continuar. As redes sociais reagiram. Algumas pessoas apoiaram, outras atacaram. Assistencialismo não resolve, diziam alguns. Cada um é responsável por si, argumentavam outros. Mas a maioria se solidarizou. Compartilharam suas próprias histórias, avós que lutavam para conseguir medicamentos, pais idosos que viviam com um salário mínimo, tias que precisavam escolher entre comer e pagar contas. Helena assistiu à entrevista na televisão da sala comum do abrigo. Outros moradores estavam ali também. Uma mulher jovem com 2 filhos pequenos, um homem de meia idade que perdera o emprego e depois a casa, uma adolescente que fugira de casa por causa de abusos. Todos ali tinham histórias. Todos ali eram invisíveis até que algo os trouxesse à luz. Você ficou famosa, dona Helena, disse a mulher jovem sorrindo. Meu celular não para de receber notificações sobre você. Helena não sabia como se sentir sobre isso. Fama não era o que ela queria. Ela só queria viver com dignidade. Mas se sua história pudesse ajudar outros, talvez valesse a pena. Talvez seu sofrimento não tivesse sido em vão. Naquela tarde, Joana chegou com novidades. Havia conseguido agendar um atendimento prioritário no INSS para a próxima semana. Também havia contatado um advogado especializado em direito previdenciário que se ofereceu para ajudar pro bono, sem cobrar nada. As coisas começavam a se mover. Mas Helena estava cansada. Cansada de toda aquela agitação. Cansada de ser o centro das atenções. Ela só queria paz. Queria poder acordar sem medo. Queria poder dormir sem o som das ruas na cabeça. Queria esquecer os meses que passara no frio, no abandono. À noite, Helena sentou-se no pequeno jardim do abrigo. Era um espaço modesto, com alguns bancos de concreto e plantas mal cuidadas. Mas havia silêncio ali, e o céu estava limpo. Estrelas brilhavam acima da poluição luminosa da cidade. Ela olhou para cima e pensou no marido. Pensou em como ele ficaria orgulhoso de saber que ela sobrevivera, que lutara, que não desistira. Posso sentar? Uma voz interrompeu seus pensamentos. Era o homem de meia idade que também morava no abrigo. Seu nome era Carlos. Ela descobrira mais cedo. Ele tinha 52 anos e trabalhara como motorista de ônibus, até sofrer um acidente que o deixou com problemas na coluna. Não conseguia mais dirigir, perdeu o emprego. Depois, perdeu tudo. Pode sim, Helena respondeu. Carlos sentou-se ao seu lado. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas olhando as estrelas. Então ele falou, eu vi o que aconteceu com a senhora. Na televisão, na internet, todo mundo está falando. Helena suspirou. Eu não queria essa atenção, só queria resolver minha vida. Eu sei, Carlos disse, mas talvez seja importante. Talvez as pessoas precisem ver, precisem entender que qualquer um pode estar aqui. Bastam algumas circunstâncias ruins, alguns erros do sistema e pronto. A vida vira de cabeça para baixo. Helena olhou para ele. Viu o cansaço em seus olhos.
a derrota, mas também viu resistência. Viu humanidade. Como você aguenta? Ela perguntou. Como aguenta acordar todo dia sem saber o que vai acontecer? Carlos deu um sorriso triste. A gente aguenta porque não tem escolha, porque desistir é morrer. E eu ainda não estou pronto para morrer. Tenho uma filha. Ela está longe, mora no Rio, mas um dia vou vê-la de novo. Preciso acreditar nisso. Helena sentiu as lágrimas voltarem. Ela também tinha filhos, filhos que não falavam com ela há tanto tempo. Ela se perguntou se eles sabiam de sua história, se tinham visto as notícias, se importavam, ou se a raiva, o orgulho, a distância haviam construído muros intransponíveis. Na manhã seguinte, Helena teve uma surpresa. Joana chegou ao abrigo com notícias. Um dos filhos de Helena havia entrado em contato. Era Marcos, o que morava no interior. Ele vira a história da mãe nas notícias e estava devastado. Não fazia ideia de que ela estava em situação de rua. Achava que ela ainda morava no apartamento, que estava bem. Ele quer vir visitá-la, dona Helena, Joana disse, sentada à frente dela em uma pequena sala de atendimento. Disse que pode chegar aqui amanhã. Quer conversar com a senhora. Helena não soube como reagir. Marcos, seu filho mais velho, o menino que ela embalara, que ensinara a andar, a ler, o homem que se afastara quando o pai ficou doente, dizendo que precisava cuidar da própria vida, que não podia carregar o peso da família. Helena havia se magoado tanto naquela época, tanto. Eu não sei se quero vê-lo, Helena admitiu, a voz tremendo. Joana tocou sua mão gentilmente. Eu entendo, mas talvez seja importante, para os dois. Talvez seja a chance de vocês se reencontrarem. Helena passou o resto do dia agoniada, pensando no que diria. Se conseguiria olhar para Marcos sem sentir raiva, sem sentir mágoa. Ela não tinha energia para mais dor. Já havia doído demais. Marcos chegou no dia seguinte, como prometido. Ele estava diferente, mais velho, claro. Cabelos começando a embranquecer nas têmporas, rugas ao redor dos olhos. Ele carregava uma mochila e tinha a expressão de quem não dormira direito. Havia viajado a noite toda de ônibus desde o interior para chegar a São Paulo. Quando Marcos viu Helena, parou. Ela estava sentada no jardim do abrigo, o mesmo lugar onde conversara com Carlos. Ela parecia tão pequena, tão frágil, tão diferente da mulher forte que ele lembrava da infância. Marcos sentiu o peito apertar. Sentiu a culpa pesar como uma pedra. Mãe, ele disse, se aproximando devagar. Helena olhou para ele. Por um momento, viu o menino de 8 anos correndo pela casa. O adolescente rebelde, o jovem adulto cheio de planos. E agora, o homem, um estranho com o rosto de seu filho. Marcos, ela respondeu apenas isso. Ele sentou-se ao seu lado. Ficaram em silêncio. O silêncio entre eles era denso, carregado de anos não vividos juntos, de palavras não ditas, de mágoas acumuladas. Eu não sabia, Marcos finalmente falou. Juro que não sabia que você estava assim. Se eu soubesse, o que você teria feito? Helena interrompeu, sua voz mais dura do que pretendia. Você não quis saber quando seu pai adoeceu. Disse que não podia ajudar, que tinha sua vida. O que mudou agora? Marcos baixou a cabeça. Eu estava errado. Eu era jovem, egoísta. Achava que o mundo girava em torno de mim. Eu me arrependo, mãe. Todo dia eu me arrependo. Helena sentiu algo se mexer dentro dela. Raiva sim, mas também alívio. Alívio por ele estar ali, por ele ter voltado, por ela não estar mais completamente sozinha. Quando o papai morreu, eu tentei te ligar, Helena disse, lágrimas escorrendo. Você não atendeu. Mandou mensagem dizendo que estava ocupado, que depois conversávamos, mas esse depois nunca chegou. Eu sei, Marcos disse, também chorando agora. Eu sei e não tenho desculpa. Eu fui covarde. Tive medo de enfrentar a dor, então fugi. Mas eu não vou fugir mais. Eu quero consertar isso. Quero cuidar da senhora. Helena olhou nos olhos do filho, viu sinceridade ali, viu arrependimento,
mas também viu a mesma fragilidade que ela sentia. Marcos não era um herói. Era apenas um homem falho, tentando corrigir erros do passado. E talvez fosse isso que todos eram, falhos e tentando acertar. Eu não sei se consigo perdoar tudo, Helena admitiu. Doeu demais, mas eu quero tentar. Quero ter meu filho de volta. Eles se abraçaram. Foi um abraço desajeitado, hesitante no começo, mas aos poucos foi se tornando mais firme, mais verdadeiro. Ali, naquele jardim modesto de um abrigo em São Paulo, mãe e filho começaram a reconstruir uma ponte que havia sido destruída pelo tempo e pela distância. Marcos ficou o dia todo no abrigo, conversaram muito. Ele contou sobre sua vida no interior, sobre seu trabalho como professor em uma escola pequena, sobre sua esposa e os 2 filhos que Helena ainda não conhecia, seus netos. Helena ouviu tudo, ávida por detalhes, por pedaços de vida que ela havia perdido. Quando a noite chegou, Marcos precisou ir. Havia reservado um hotel barato próximo. Prometeu voltar no dia seguinte e nos dias seguintes. Prometeu não desaparecer de novo. Helena acreditou, ou quis acreditar. Às vezes, a esperança é tudo que sustenta. As semanas passaram. A rotina de Helena no abrigo se estabeleceu. Ela acordava, tomava café, participava de oficinas que o local oferecia. Havia aulas de artesanato, rodas de conversa, atendimentos médicos. Helena começou a recuperar peso. Suas bochechas voltaram a ter cor. Seus olhos recuperaram um pouco do brilho perdido. Marcos cumpriu sua promessa. Visitava a mãe sempre que podia. Nos fins de semana, vinha de ônibus desde o interior. Trazia frutas, trazia notícias, trazia amor. Lentamente, a relação entre eles se reconstruía. Não era perfeita. Havia momentos de tensão, de silêncios desconfortáveis. Mas havia também momentos de riso, de memórias compartilhadas, de conexão genuína. Joana continuava trabalhando no caso de Helena. A burocracia era lenta, frustrante, mas aos poucos os documentos iam sendo providenciados. O atendimento no INSS finalmente aconteceu. Helena, acompanhada por Joana e pelo advogado que se ofereceu para ajudar, foi até a agência. Esperaram por horas. O sistema estava fora do ar. Depois voltou. Depois saiu de novo. Mas no final do dia, houve progresso. O erro que havia impedido o pagamento da pensão foi identificado. Era um problema no sistema, como Helena sempre soubera. Um número digitado errado, um cadastro duplicado, algo simples que havia causado meses de sofrimento. O processo para regularização foi iniciado. Levaria ainda algumas semanas, mas havia luz no fim do túnel. Nesse meio tempo, as doações continuavam chegando. Pessoas de todo o Brasil enviavam dinheiro, roupas, mensagens de apoio. Uma vaquinha online arrecadou mais de R$100 mil para Helena. Ela não sabia o que fazer com tanto dinheiro. Nunca tivera nada parecido na vida. Rafael, que se tornara uma espécie de guardião legal de Helena, ajudou a administrar os recursos. Eles decidiram que parte seria usada para Helena se estabelecer. Alugar um pequeno apartamento, comprar móveis básicos, ter um fundo de emergência. O restante seria doado para o próprio abrigo e para organizações que trabalhavam com pessoas em situação de rua. Eu quero ajudar outros, Helena disse quando tomaram essa decisão. Quero que minha história sirva para algo maior. A decisão de doar parte significativa do dinheiro gerou ainda mais comoção. Matérias sobre Helena passaram a focar não apenas em seu sofrimento, mas em sua generosidade, em sua humanidade. Ela se tornou símbolo de resistência e solidariedade. Mas nem tudo eram flores. Havia críticos, pessoas que diziam que Helena estava se aproveitando da situação, que estava ganhando dinheiro com sua desgraça, que não merecia tanta atenção, enquanto outras pessoas também sofriam em silêncio. Os comentários maldosos vinham especialmente das redes sociais, como sempre. Helena tentava não ler,
Mas era difícil. As palavras machucavam. Ela nunca pedira fama, nunca pedira dinheiro. Só queria ter o básico. Mas as pessoas julgavam mesmo assim. Sempre havia julgamento. Ignore, Rafael aconselhou. Sempre haverá quem critique. Sempre haverá quem não entenda. O importante é que você sabe a verdade e que está ajudando a mudar coisas. E mudanças realmente começaram a acontecer. O caso de Helena levou a uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo para investigar a situação dos idosos em vulnerabilidade. Projetos de lei foram apresentados propondo melhorias no atendimento da assistência social. O INSS prometeu revisar seus processos para evitar erros como o que afetara Helena. Claro que promessas políticas eram apenas isso, promessas, mas havia movimento, havia atenção, e isso já era algo. Uma produtora musical realmente procurou Helena. Queriam gravar um álbum com ela, canções antigas, aquelas que ela cantava nas ruas, boleros, sambas-canção, músicas que contavam histórias de amor, perda e esperança. Helena ficou em dúvida no começo. Será que sua voz ainda tinha valor? Será que não era tarde demais? Nunca é tarde, Marcos disse. A senhora sempre cantou tão bem, sempre amou cantar. Faça por você, não pelo dinheiro, não pela fama. Faça porque é seu dom. Helena aceitou. As gravações começaram em um pequeno estúdio no bairro da Bela Vista. Era um espaço acolhedor, com paredes cobertas de espuma acústica e equipamentos que Helena não fazia ideia de como funcionavam. O produtor, um homem jovem chamado Tiago, era paciente. Ele ajustava os fones de ouvido de Helena, explicava como o microfone funcionava, pedia para ela cantar de novo, mais devagar, mais rápido, com mais sentimento. No começo, Helena estava tensa. Sua voz saía travada, sem vida, mas aos poucos ela foi relaxando. Fechou os olhos e se deixou levar pela música. Cantou como cantava para o marido, como cantava para os filhos quando eram pequenos, como cantava nas ruas, desesperada e faminta. Cantou com a alma. Quando terminou a primeira canção, Manhã de Carnaval, houve silêncio no estúdio. Então Tiago aplaudiu. Os técnicos aplaudiram. Havia lágrimas nos olhos de todos. A voz de Helena carregava algo que nenhuma técnica podia ensinar. Carregava vida, verdade, dor transformada em beleza. O álbum levou 3 semanas para ficar pronto. 10 canções, cada uma escolhida cuidadosamente por Helena. Músicas que significavam algo para ela, que contavam pedaços de sua história. A capa seria uma foto dela no jardim do abrigo, olhando para o céu. Simples, honesta. Vamos lançar daqui a 1 mês, Tiago anunciou. Vamos fazer um show de lançamento. Pequeno, intimista, mas especial. Helena mal podia acreditar. Um show. Ela, que cantara nas ruas por algumas moedas, agora teria um show. A vida dava voltas estranhas, dolorosas e belas ao mesmo tempo. Enquanto isso, a situação de sua pensão finalmente se resolveu. O pagamento foi regularizado. Helena começaria a receber seus direitos retroativos. Não era muito, mas era o suficiente para viver com dignidade, para não depender de ninguém, para ter autonomia novamente. Com o dinheiro das doações e agora com a pensão regularizada, Helena pôde sair do abrigo. Ela alugou um pequeno apartamento no bairro do Cambuci, um lugar modesto. Quarto, sala, cozinha, banheiro, móveis simples, mas novos. Tudo limpo, organizado, seu. No dia em que recebeu as chaves, Helena chorou. Eram lágrimas de alegria dessa vez. Ela tinha um lar novamente, um lugar onde podia fechar a porta e estar segura, um lugar onde podia cozinhar, dormir, viver sem medo. Marcos a ajudou a se mudar. Ele e a esposa, Juliana, vieram de carro trazendo panelas, pratos, roupas de cama. Juliana era uma mulher gentil, de sorriso fácil. Ela abraçou Helena como se a conhecesse há anos. Sempre quis conhecer a senhora, disse. Marcos falava tanto da senhora quando éramos jovens.
Eu sabia que um dia nos encontraríamos. Os netos de Helena também vieram. Lucas, de 7 anos, e Ana, de 5. Crianças lindas, cheias de energia. Elas corriam pelo apartamento, explorando cada canto. Helena as observava, o coração transbordando. Tinha perdido tantos anos da vida deles, mas ainda havia tempo, ainda havia futuro. Naquela noite, Helena cozinhou. Fez um arroz com feijão simples, frango assado, salada. Nada especial, mas feito com amor. Todos se sentaram à mesa. Foi a primeira vez em anos que Helena teve uma refeição em família. O barulho das crianças, as conversas, os risos, era tudo que ela sempre quisera e que quase perdera para sempre. Obrigada por não desistir da gente, Marcos disse quando as crianças já estavam dormindo no sofá. Obrigada por continuar viva. Helena segurou a mão do filho. Eu pensei em desistir muitas vezes, mas algo me segurava. Talvez fosse esperança, talvez fosse teimosia, ou talvez fosse só medo de morrer sozinha na rua. Não importa o motivo, Juliana disse. O importante é que a senhora está aqui e não vai mais ficar sozinha. Vamos cuidar da senhora agora. Helena sabia que essa promessa tinha prazo de validade. Marcos tinha sua vida no interior. Não podia largar tudo para ficar com ela. Mas ele estava tentando, estava presente, e isso era mais do que ela tivera por muito tempo. Os dias seguintes foram de adaptação. Helena aprendia a viver sozinha novamente, mas de uma forma diferente. Agora havia estrutura, havia rotina. Ela acordava, tomava café, fazia suas coisas, caminhava pelo bairro, conhecia os vizinhos, comprava no mercado da esquina. Lentamente, reconstruía uma vida. Ela também mantinha contato com o abrigo. Visitava, levava doces que fazia, conversava com os moradores, especialmente com Carlos. Eles haviam criado uma amizade genuína. Carlos ainda estava no abrigo, esperando que seu processo de auxílio-doença fosse aprovado. Helena prometeu ajudá-lo no que fosse preciso. Você deu certo, Carlos disse em uma dessas visitas. Você conseguiu sair, dá esperança pra gente. Você também vai conseguir, Helena garantiu. Não desista, eu estou aqui, vou te ajudar. E ela ajudou. Com o dinheiro das doações, Helena contratou um advogado para Carlos, pagou exames médicos que ele precisava. Acompanhou-o em consultas, fez por ele o que outros haviam feito por ela, porque entendia, porque havia estado no mesmo lugar. Porque solidariedade não era apenas palavra, era ação. O dia do show de lançamento do álbum chegou. Era um sábado à noite. O local escolhido foi um pequeno teatro na Vila Madalena, com capacidade para 200 pessoas. Os ingressos foram vendidos em menos de 1 hora. Jornalistas, fãs, curiosos, todos queriam ver Helena cantar. Todos queriam fazer parte daquela história. Helena estava nervosa. Fazia décadas que não se apresentava em um palco de verdade. E agora haveria tantas pessoas, tantos olhos, tanta expectativa. E se ela errasse? E se sua voz falhasse? E se decepcionasse todos? A senhora vai ser maravilhosa, Tiago disse, ajustando o microfone. Apenas sinta a música, deixe que ela te guie. Marcos estava na primeira fila com Juliana e as crianças. Rafael estava lá também, junto com Joana. Carlos conseguiu uma permissão especial para sair do abrigo e veio com outros moradores. Até a juíza Cristina Almeida estava presente, discreta, no fundo do teatro. As luzes se apagaram. O teatro silenciou. Helena entrou no palco. Vestia um vestido simples, azul escuro, elegante. Seu cabelo estava preso em um coque. Ela segurou o microfone com as 2 mãos, tremendo levemente. Boa noite, ela disse, sua voz ecoando pelo teatro. Eu não sei bem o que dizer. Nunca imaginei que estaria aqui. Nunca imaginei que tantas pessoas se importariam com minha história. Eu quero agradecer. Agradecer a todos que me ajudaram quando eu estava no fundo do poço.
que me viram quando eu era invisível. Essa música é para vocês. Ela começou a cantar Manhã de Carnaval, a mesma canção que cantara nas ruas, a mesma canção que cantara no julgamento. Mas agora era diferente. Agora não era desespero. Era celebração, era gratidão, era vida. A plateia ficou em silêncio absoluto. Cada nota de Helena ecoava, penetrava, tocava. Algumas pessoas choravam, outras apenas ouviam, absorvendo. Quando ela terminou, houve uma explosão de aplausos. Todos se levantaram. Standing ovation. Helena sorriu, lágrimas escorrendo livremente. Ela cantou as outras 9 músicas do álbum. Cada uma foi recebida com o mesmo entusiasmo. Entre uma música e outra, Helena contava histórias. Sobre o marido, sobre os filhos, sobre as ruas, sobre a fome. Ela era crua, honesta. Não escondia a dor, mas também celebrava a superação. No final do show, Helena chamou Marcos ao palco. Pediu para ele ficar ao seu lado. "Este é meu filho", ela disse. "Nós nos perdemos por um tempo, mas nos encontramos de novo. E eu aprendi que nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para perdoar, nunca é tarde para amar." Marcos abraçou a mãe no palco. A plateia explodiu novamente em aplausos. Havia algo profundamente humano naquele momento. Algo que transcendia a música, o entretenimento. Era conexão, era esperança. Era a prova de que pessoas podem mudar, que situações podem melhorar, que a vida, por mais dura que seja, ainda vale a pena ser vivida. Após o show, houve uma pequena recepção. Helena conversou com várias pessoas. Algumas compartilhavam suas próprias histórias de dificuldade. Outras apenas queriam um abraço, uma foto. Helena estava exausta, mas feliz. Uma felicidade que havia esquecido existir. Rafael se aproximou dela com uma notícia. "Dona Helena, uma gravadora grande entrou em contato. Eles querem distribuir seu álbum nacionalmente. Querem fazer uma turnê, pequena, mas em várias cidades." Helena mal podia acreditar. "Uma turnê? Mas eu sou velha, Rafael. Não sei se aguento viajar, cantar tanto assim." "A senhora decide", Rafael disse. "Mas pense bem, sua voz, sua história podem alcançar muitas pessoas, podem fazer diferença." Helena prometeu pensar, mas no fundo já sabia a resposta. Ela faria a turnê. Não pelo dinheiro, não pela fama, mas porque tinha uma mensagem de que é possível sobreviver, de que é possível se reerguer. E se sua voz pudesse levar essa mensagem, ela cantaria até o último fôlego. Os meses seguintes foram intensos. O álbum de Helena foi lançado nas plataformas digitais e em formato físico. Vendeu além de qualquer expectativa. Não era apenas sobre a música, era sobre a história por trás. As pessoas queriam fazer parte, queriam apoiar, queriam acreditar que finais felizes eram possíveis. A turnê foi planejada. 10 cidades em 3 meses. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Recife, Fortaleza, Porto Alegre, Curitiba e Belém. Shows pequenos, intimistas. Helena não queria grandes produções. Queria proximidade. Queria ver os rostos das pessoas. Marcos decidiu acompanhar a mãe. Conseguiu uma licença na escola onde trabalhava. Juliana e as crianças ficariam no interior, mas ele seria o apoio de Helena, seu porto seguro. Rafael também se juntou à turnê, cuidando dos aspectos legais e administrativos. O primeiro show fora de São Paulo foi no Rio de Janeiro. Helena ficou maravilhada com a cidade. Nunca estivera ali antes. O mar, o calor, o sotaque diferente das pessoas. Tudo era novo. Tudo era emocionante. Ela se sentiu jovem novamente, cheia de possibilidades. O show no Rio foi em um teatro em Copacabana, lotado. A recepção foi calorosa, afetuosa. Os cariocas cantaram junto com Helena, gritaram, aplaudiram, choraram. Após o show, uma senhora de 80 anos se aproximou. "Você me deu esperança", ela disse, segurando as mãos de Helena. "Eu estava pensando em desistir. Mas se você conseguiu, eu também vou conseguir."
Essas conversas se repetiram em cada cidade. Pessoas compartilhando dores, esperanças, sonhos. Helena ouvia cada história com atenção, com respeito. Ela entendia, ela havia estado lá. E de alguma forma, sua presença, sua sobrevivência davam força aos outros. Em Recife, Helena conheceu uma organização que trabalhava com pessoas em situação de rua. Ela decidiu fazer um show beneficente. Toda a renda seria revertida para a organização. Mais de 300 pessoas compareceram, entre elas, muitas que viviam nas ruas. Helena cantou para eles como cantara para si mesma meses antes, com desespero, com esperança, com verdade. Após o show, ela conversou longamente com os moradores de rua. Ouviu histórias que espelhavam a sua: desemprego, doença, abandono familiar, erros burocráticos. Os caminhos para a rua eram muitos. E a saída era sempre difícil, cheia de obstáculos. Não desistam, Helena disse. Eu sei que é difícil, eu sei que parece impossível, mas vocês merecem dignidade. Merecem ser vistos, e eu vou continuar falando por vocês. Vou continuar mostrando que somos humanos, que importamos. A turnê seguiu. Em cada cidade, Helena deixava sua marca. Não apenas com a música, mas com sua presença, com sua história, com sua humanidade. Ela se tornou mais do que uma cantora, tornou-se símbolo. Símbolo de resistência, de recomeço, de esperança. Mas a turnê também era cansativa. Helena não era mais jovem. As viagens, os shows, as entrevistas, tudo cobrava seu preço. Houve noites em que ela quase desmaiou de exaustão. Noites em que questionou se valia a pena. Podemos cancelar o resto, Marcos sugeriu preocupado. A senhora já fez demais. Mas Helena recusou. Eu prometi. Prometi para mim mesma que se eu tivesse a chance, eu faria diferença. E essa é minha chance. Eu vou até o fim. E ela foi, show após show, cidade após cidade, cantando com a alma, tocando corações, mudando vidas, inclusive a própria. Quando a turnê finalmente terminou, Helena voltou para São Paulo exausta, mas realizada. Ela havia alcançado milhares de pessoas, havia arrecadado fundos para organizações sociais, havia dado voz aos invisíveis, havia cumprido sua promessa. De volta ao seu apartamento no Cambuci, Helena precisou de tempo para se recuperar. Os meses de turnê haviam sido intensos. Ela estava cansada, mas era um cansaço bom. Um cansaço de quem viveu, de quem fez, de quem importou. Marcos voltou para o interior, para sua família. Mas agora havia uma rotina. Ele ligava para Helena todos os dias. Visitava pelo menos uma vez por mês. A relação entre eles havia se fortalecido. As feridas do passado não estavam completamente curadas. Talvez nunca estivessem. Mas havia amor. Havia tentativa. E isso era suficiente. Helena também recebeu notícias de seus outros filhos. Roberto, que morava em Portugal, enviou uma mensagem. Pedia desculpas pelo afastamento. Dizia que estava envergonhado, que deveria ter estado presente. Ele não podia voltar ao Brasil no momento, mas queria reestabelecer contato. Helena aceitou. Conversaram por videochamada. Foi estranho no começo, mas aos poucos a conversa fluiu. Eles começaram a se falar semanalmente. A filha, Carla, foi mais difícil. Ela ainda guardava mágoa da briga familiar. Não respondia às tentativas de contato de Helena. Mas Helena não desistiu. Continuou enviando mensagens, dizendo que amava, que perdoava, que a porta estava sempre aberta. Esperava que um dia Carla respondesse, mas se não respondesse, tudo bem. Helena aprendera que não podia controlar as pessoas. Só podia oferecer amor e esperar. A vida de Helena ganhou uma nova rotina. Ela acordava cedo, fazia suas caminhadas pelo bairro. Conhecera Dona Maria, uma vizinha da mesma idade. Elas tomavam café juntas, conversavam sobre amenidades. Helena gostava dessa simplicidade, dessa normalidade que tanto desejara.
Ela também continuou visitando o abrigo. Carlos finalmente conseguiu seu auxílio-doença. Saiu do abrigo e alugou um quarto em uma pensão. Helena o ajudou com os primeiros meses de aluguel. Eles mantiveram a amizade. Às vezes jantavam juntos, trocavam histórias, riam, choravam, viviam. Um dia, Helena recebeu uma carta. Era do Ministério da Cultura. Eles queriam homenageá-la. Dar-lhe um prêmio por sua contribuição artística e social. Haveria uma cerimônia em Brasília. Helena ficou sem palavras. Um prêmio para ela, a viúva que cantara por comida nas ruas. A cerimônia foi linda. Helena usou um vestido que Juliana a ajudara a escolher. Ela subiu ao palco, recebeu o prêmio das mãos do ministro, fez um discurso, falou sobre os invisíveis, sobre os milhares de Helenas que ainda estavam nas ruas, sobre a responsabilidade coletiva de cuidar dos mais vulneráveis, sobre como a arte pode ser ferramenta de transformação social. Eu não estou aqui porque sou especial, Helena disse, sua voz ecoando pelo auditório lotado. Estou aqui porque tive sorte. Sorte de ser vista, sorte de receber ajuda, sorte de ter pessoas que não desistiram de mim. Mas há milhares lá fora que não têm essa sorte, que morrem invisíveis, que nunca terão sua história contada. Este prêmio não é meu, é deles, de todos os que ainda lutam, de todos os que ainda resistem. A plateia se levantou. Aplausos prolongados. Helena segurou o troféu contra o peito e chorou. Chorou por tudo que havia passado. Chorou por todos os que ainda passavam. Chorou de gratidão e de dor ao mesmo tempo. Após a cerimônia, vários políticos e figuras públicas quiseram falar com Helena. Prometiam projetos, prometiam mudanças. Helena ouvia educadamente, mas com ceticismo. Ela já aprendera que promessas eram fáceis, ações eram difíceis. Mas se ao menos uma dessas promessas se concretizasse, já valeria a pena. Um jovem jornalista se aproximou pedindo uma entrevista. Seu nome era Felipe, tinha 25 anos. Ele queria fazer um documentário sobre Helena, sobre sua trajetória completa. Das ruas ao palco, da invisibilidade ao reconhecimento. Por que você quer fazer isso? Helena perguntou. Porque sua história precisa ser contada completa, Felipe respondeu. Não apenas os momentos bonitos, mas tudo. O sofrimento, a luta, a realidade crua. As pessoas precisam entender que o que aconteceu com a senhora pode acontecer com qualquer um. Helena concordou. O documentário levou 6 meses para ser produzido. Felipe a acompanhou em seu dia a dia. Filmou suas caminhadas, suas visitas ao abrigo, suas conversas com Carlos e com Dona Maria. Entrevistou Marcos, Rafael, Joana, entrevistou pessoas que Helena conhecera nas ruas, entrevistou a juíza Cristina. Entrevistou até o promotor Marcelo, que admitiu ter mudado sua perspectiva sobre casos de vulnerabilidade social. O documentário foi lançado em um festival de cinema em São Paulo. Teve repercussão imediata. Foi selecionado para outros festivais nacionais e internacionais. Ganhou prêmios. Foi comprado por uma plataforma de streaming. Milhões de pessoas assistiram. Helena se tornou conhecida além das fronteiras do Brasil. Recebeu convites para falar em conferências internacionais sobre direitos humanos, sobre envelhecimento, sobre desigualdade social. Ela aceitou alguns, falou com sua simplicidade característica, sem grandes discursos preparados, apenas com a verdade de sua experiência. Mas em meio a todo esse reconhecimento, Helena mantinha os pés no chão. Ela sabia que a fama era passageira, que em algum momento outra história ocuparia as manchetes. Outra pessoa seria o símbolo do momento. E ela voltaria à sua vida normal. E estava tudo bem. Porque o que ela realmente queria nunca foi fama, foi dignidade. E essa ela havia recuperado. 2 anos se passaram desde o dia em que Helena cantara no tribunal. 2 anos que pareciam uma vida inteira, ou várias vidas. A Helena de antes e a Helena de agora eram a mesma pessoa,
mas também eram diferentes. A dor havia transformado, o sofrimento havia ensinado, a superação havia fortalecido. Ela estava sentada em seu apartamento em uma manhã de sábado. Tomava café e olhava pela janela. A rua estava vazia. Era cedo ainda. Ela pensava em tudo que havia vivido, nos momentos terríveis na rua, no frio, na fome, no medo, mas também pensava na bondade que encontrara, em Rafael, em Joana, em Cristina, em estranhos que viraram amigos, em um país que, apesar de todos os problemas, ainda tinha pessoas que se importavam. O telefone tocou. Era Carla, sua filha. Depois de 2 anos, ela finalmente ligara. Helena atendeu com as mãos tremendo. Mãe! A voz de Carla do outro lado estava carregada de emoção. Eu vi o documentário. Vi tudo o que você passou. Eu sinto muito. Sinto muito por não estar lá, por ter deixado o orgulho me cegar. Helena chorou. Filha, minha filha. Elas conversaram por horas. Carla contou sobre sua vida, sobre seus próprios problemas, suas próprias lutas. Ela também havia sofrido, também havia se perdido. Mãe e filha compartilharam dores, pediram perdão, ofereceram amor. Eu quero te ver, Carla disse. Posso ir aí amanhã? Pode, Helena respondeu. A porta sempre esteve aberta. No dia seguinte, Carla chegou. Ela tinha 42 anos agora. Cabelos longos, alguns fios brancos, olhos que pareciam com os de Helena. O abraço entre elas foi longo, apertado, cheio de anos perdidos e de esperança de anos por vir. Marcos também veio com a família. Roberto conseguiu uma folga do trabalho em Portugal e voltou ao Brasil especialmente para o encontro. Pela primeira vez em mais de uma década, Helena tinha seus 3 filhos ao seu redor. A mesa de jantar estava cheia. Havia riso, havia choro, havia vida. Eu não imaginei que isso fosse possível, Helena disse, olhando para cada um de seus filhos. Achei que havia perdido vocês para sempre. Você nunca nos perdeu, mãe, Roberto disse. Nós é que nos perdemos. Mas você nos encontrou de novo. Você sempre foi nossa bússola. Após o jantar, as crianças brincavam na sala. Os adultos conversavam na cozinha. Temas banais do dia a dia. E Helena percebeu que era exatamente isso que sempre quisera. Não grandes momentos, mas pequenas rotinas, família reunida, amor presente. Helena continuou cantando, lançou um segundo álbum, fez apresentações ocasionais, mas sua vida não girava mais em torno disso. Girava em torno das pequenas coisas, das caminhadas com Dona Maria, dos almoços com Carlos, das visitas dos netos, das videochamadas com Roberto, dos fins de semana com Marcos, dos telefonemas com Carla. Ela também se tornou voluntária. Trabalhava com uma ONG que ajudava pessoas em situação de rua. Usava sua experiência, sua história, para acolher, para orientar, para dar esperança. Cada pessoa que ela ajudava era um pedaço de si mesma sendo curado. Era uma forma de agradecer por tudo que recebera. Uma tarde, Helena voltou à Praça da Sé, ao lugar onde havia dormido tantas noites. Ela caminhou devagar, observando. Havia pessoas ali, pessoas como ela fora, invisíveis para a maioria, mas não para ela. Helena nunca mais conseguiria passar por alguém na rua sem ver, sem realmente ver. Ela se aproximou de uma mulher idosa que dormia em um banco. Tinha mais ou menos sua idade. Helena sentou-se ao lado. Não disse nada no começo, apenas ficou ali. Depois, ofereceu um sanduíche que havia trazido. A mulher aceitou, desconfiada. Eu já estive no seu lugar, Helena disse suavemente. Eu sei como é. Eu sei que dói. Mas existe saída, existe ajuda. Você só precisa aceitar. A mulher olhou para Helena. Havia lágrimas em seus olhos. Ninguém me vê, ela sussurrou. Eu sou invisível. Eu te vejo, Helena respondeu. E vou te ajudar. Prometo. E ajudou-o. Levou a mulher para a mesma ONG onde trabalhava. Acompanhou seu processo. Fez por ela o que haviam feito por Helena. O ciclo de solidariedade continuava. Um ajudando o outro. Um vendo o outro.
um reconhecendo a humanidade do outro. Helena tinha 75 anos agora. Seu corpo estava mais frágil. Havia dias difíceis, dores que a idade traz, mas ela estava em paz. Tinha um teto, tinha comida, tinha amor, tinha propósito, tinha dignidade. Em uma noite, sentada em sua varanda, olhando as estrelas, Helena pensou em tudo. Se alguém lhe dissesse anos atrás que ela passaria por tudo aquilo, que perderia tudo, que dormiria nas ruas, mas que no final encontraria paz e sentido, ela não acreditaria. A vida era imprevisível, cruel às vezes, mas também oferecia segundas chances, oferecia redenção. Helena pegou seu violão velho, o mesmo que conseguira recuperar de uma loja de penhores com a ajuda de Rafael. Ela o afinou lentamente e começou a tocar. Cantou baixinho, só para ela mesma. Cantou Manhã de Carnaval. Mas agora não era sobre dor, era sobre gratidão, era sobre ter sobrevivido, era sobre estar viva. A brisa da noite trouxe frescor. Helena fechou os olhos e sorriu. Amanhã seria um novo dia. Haveria desafios, claro. Sempre há. Mas haveria também amor, propósito, esperança. E isso Helena aprendera era suficiente. Era mais do que suficiente. Era tudo. E você? De qual cidade está assistindo essa história? Se ela tocou seu coração de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo contando o que sentiu. Se inscreva no canal para não perder outras histórias reais que precisam ser contadas. E lembre-se, nunca vire o rosto para quem precisa de ajuda. Às vezes, um gesto simples pode salvar uma vida. Pode transformar dor em esperança. Pode fazer alguém se sentir humano novamente. Obrigada por estar aqui conosco. Até a próxima.